Orixás brigam por um ori, por uma cabeça? Mais um tema, né? Orixás caem no ringue pelo teu ori? Orixás caem um tapa, né, para ser iniciado na tua cabeça? Isso é mais uma falácia do culto ao orixá. Sabe por quê? Vamos desde o princípio. Quando você, né, para percorrer todo o processo e chegar no Aie, antes de tudo, lá em cima você vai na casa de Adjalamupi, escolhe a sua cabeça, né? O seu espírito vai escolher um corpo. Então ele vai lá na casa de Adjalamupi, escolhe a cabeça. Aí depende, tem algumas cabeças boas, tem algumas cabeças incompletas, né? Ou molhadas ainda, deformadas, enfim. Vai escolher ali a cabeça. E aí o Batalá vai moldar o seu corpo, né? Bom, nesse processo tem uma série de coisas até chegar no Aie, aqui na Terra. E aí, nesse processo, o seu ori, primeiramente, ele vem descendo, né? O bebê, quando nasce na cabaça ali da existência, que é aquela coisa toda que é o útero. Bom, enfim. O bebê, quando nasce, ele é retirado primeiramente pela cabeça. Quando ele não é retirado primeiramente pela cabeça, para passar, né? Vamos dizer ali que seja um portal para o Aie, né? É ali que ele nasce, é ali que passa a ser a existência, né? De todo o processo de pisar na terra. Quando o bebê é retirado de outras formas, aí vem a cesariana, então tem outros processos, outras situações que podem estabelecer o domínio espiritual também, né? Quando tem dificuldade no parto, vamos dizer assim, né? E aí você já escolheu tudo, já veio com tudo, com seu ori e tudo tal. Lembre-se, o ori, ele é o primordial desde a vinda até a ida, do nascimento à morte. Então ele vai te acompanhar em tudo. Então por que que temos que colocar isso na nossa cabeça que o ori, ele é o orixá primordial, né? Do nosso destino, a nossa cabeça, toda a nossa cabeça é influenciável em tudo do que a gente faz, tudo que há em consequência nos acontecimentos da nossa vida. Então a nossa cabeça é o nosso guia. Ori é o seu guia. Agora, através de passagens, odus e toda a leitura do que o oráculo, né, do que Exu fala, Orúmila e Fá fala no jogo de búzios, enfim, ali vão ser interpretadas algumas coisas na sua existência, na sua vivência, nos acontecimentos, devido a todas aquelas passagens, que vai falar as suas necessidades de vivência no Aie. Que necessidades são essas? Algumas divindades do que você vai precisar para estabelecer o domínio de um equilíbrio para a sua vida. Por exemplo, em alguma coisa você precisa melhorar para viver em tranquilidade. Então você vai precisar, por exemplo, de Iemanjá. Em outras coisas você vai precisar de Xangô. Em outras coisas você vai precisar de Oxum. Em outras coisas você vai precisar de Oxóssi, de Ogum. Dependendo das passagens dos odus, você vai precisar de algumas divindades para estabelecer o domínio desse destino em equilíbrio e harmonia, vamos dizer assim. Entendeu? Então você não vai precisar só de um orixá, né? Mas entra uma coisa meio que mal conclusiva nesse contexto, porque quando a gente vai lá para aquele negócio da onde vem o orixá e tal, que a gente sabe muito bem que é de África, beleza. Beleza, minha gente. Lá, você tendo a necessidade de alguns orixás, você vai em cada culto, iniciar em cada culto, é o jogo que vai falar. Né? E tem um babalawô que vai te levar em cada culto para você se iniciar em cada culto. Bom, eu tenho que me iniciar em Belrum, eu tenho que me iniciar em Egungun, eu tenho que me iniciar, enfim, em cada culto que você precisa para ter todas aquelas divindades ali para estabelecer o equilíbrio no seu destino. Aqui no Brasil é um pouquinho diferente. Por quê? As pessoas se iniciam para um orixá. Assentam os outros orixás, até, às vezes até não, assenta só um orixá, né? Que vai faltar para assentar os outros ao longo de tempos. Bom, um destino incompleto. Ponto. Por quê?
Para você organizar, é muito importante com que você já organize, né, praticamente tudo, né, para que o seu destino não fique sempre faltando algo. Não é questão de, eu não tenho condições de montar tudo, vai montar ao longo do tempo. Nesse longo do tempo você não se encontra e não monta tudo. É aquela questão, não precisa do luxo, mas precisa ter a representatividade das necessidades do que realmente precisa ali, por exemplo, dentro de um ribar, na simplicidade, um ocultar. Porque você tem que despertar aquela energia na sua vida, né? E algumas outras coisas, enfim, que faz parte, né, dos elementos, dos aspectos daquela divindade que precisa estar ali no Ibá. Ponto. Tem coisa que não é questão de, não tem condições, mas é questão de parar, pensar e entender o que precisa e o que não precisa, né? E aí, aqui no Brasil, todo mundo assenta os outros orixás que chamam de carrego. Esse carrego, muita gente se inicia para um orixá, né? Esquece muitas das vezes do carrego e acha que o um orixá, ou até mesmo um conjuntó, que fez com o juntó que fala que é de Mó, vai resolver todo o problema da sua vida. E muitas das vezes não resolve, porque às vezes a pessoa nem assentou o Exubara, que é o primordial antes até mesmo, né? Não assentou o Exubara e não organizou o Ori, porque um representa o outro, que é o pilar da casa, o corpo humano, como a gente fala de início. Que é por isso que antes da pessoa se iniciar, ela toma Ebó, Bori, faz e acontece, depois para vir Orixá. Então é uma série de coisas que vai te complementar no teu destino. E aí vamos lá. Cada orixá desse vai representar uma coisa, como eu te disse, né? Mas aqui é basicamente, mas o sacerdote me iniciou para tal orixá. Eu recebi o Oxu para aquele orixá, então eu sou daquele orixá. Mas e os outros orixás que você assentou não representam nada na sua vida? É como se você fosse iniciado para cada um desses orixás, porque eles representam algo na sua vida. Porque se você for no culto Yorubá, você vai se iniciar em cada divindade, que seria como se fosse o carrego que falam aqui no Brasil, né? Agora, você não desperta uma divindade, você desperta essas várias divindades para representar o seu destino e te dar o equilíbrio. Entendeu? Então você não é iniciado para um orixá. Você é iniciado para algumas divindades que vão te organizar e te dar, né, o discernimento para você entender a sua missão aqui. Com cautela, sabedoria, exemplo, né? Organização, atenção, tendo saúde, né? Caminhando para uma vida irê de boa sorte, prosperidade. Agora, se não tem essa representatividade, não vai resolver todo o seu problema da sua vida. Né? Aquele orixá que você se iniciou. Me iniciei para Oiá, por exemplo. Ela é a dona do meu destino. O dono do seu destino é Ori. Porque primeiramente é ele que vem e ele que vai. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Ela é um equilíbrio para você. Nós somos devotos de orixá. Nós não somos filhos de orixá. Orixá não é teu pai nem tua mãe, não. Nós somos devotos de orixá. Nós temos dependências como necessidade de alguns orixás. Eles não são teu pai, não são tua mãe. O teu ori é o direcionador do teu destino. Temos que entender isso. E as pessoas não entendem. Óbvio que aprendemos errado, infelizmente. Mas hoje temos total discernimento de abrir a mente para entender o certo. Axé, até logo.